Existem algumas afirmações recorrentes que eu leio nas redes sociais de pessoas na condição autista que me chocam e que me chamam a atenção, relacionadas a uma motivação de desistir do processo de vida, de uma falta de sentido. E eu achei um tema muito interessante para a gente conversar sobre isso. Essa motivação, ela não pertence apenas a você que está na condição autista. Essa é uma motivação que acompanha a evolução do homem através dos séculos. Nietzsche, no século XIX, ele disse o seguinte, que a falta de sentido da vida não é uma visão pessimista, mas um ponto de partida. E, obviamente, como tudo que Nietzsche foi falando e construindo foi mal interpretado, eu estou aqui para conversar com você sobre isso. Por que universalmente muitas pessoas que estão na condição autista ou fora da condição autista, elas acabam não percebendo um real sentido sobre a vida e uma motivação muito intensa de desistir? As pessoas, de um modo geral, por uma formação cultural, por um paradigma social, elas pautam a construção da sua vida sobre dois grandes alicerces. Primeiro, de conseguirem seguir um padrão moral. O que é esse padrão moral? Esse padrão moral, ele está alicerçado em você assumir e você executar comportamentos que são normatizados por uma sociedade como comportamentos adequados. Agora, a pergunta é, adequado para quem? Uma boa pergunta. O segundo alicerce está por uma busca de valores externos. Quais são os valores que regem uma sociedade? Quais são os valores aceitos? E a partir dessa questão da moral e dos valores, eu passo a interpretar personagens, eu passo a querer viver uma condição que necessariamente não me pertence. E eu vou aniquilando a cada segundo, a cada minuto, a cada dia, aquilo que realmente eu sou. Eu vou aniquilando a minha identidade. E por que Nietzsche coloca como essa falta de sentido ser um ponto de partida? Porque a partir do momento em que eu me permitir viver a minha moral, o meu comportamento, e a partir do momento em que eu me permitir viver os meus valores, a minha vida, ela passa a ter um sentido. Quando eu falo de viver a sua moral e os seus valores, eu não estou falando aqui de você passar a fazer mal àqueles que estão à sua volta. E também não estou falando de fazer mal a você. Eu estou falando de você viver a sua essência, de você viver a sua condição. Para um grupo de pessoas, essa condição ela pode ser denominada de condição autista. Para outros vários tipos de grupos, nós poderíamos denominar com outros nomes, como outras condições. Nós formamos diferentes conjuntos dentro dessa sociedade. Agora, o que nós precisamos perceber é que existe uma característica que pertence a todos esses grupos, que é essa coisa de você querer atender aquilo que supostamente a sociedade quer de você. E é isso que te aniquila. Eu repetidamente falo nos meus vídeos o quanto, especificamente na condição autista, você tem valores, você tem habilidades, o quanto você é diferentemente sociável, o
quanto você é diferentemente uma pessoa que sente falta, o quanto você é diferentemente uma pessoa que precisa estar em contato com outra. A sua diferença, ela não pode te aniquilar. A sua diferença lhe define. E você precisa transformar essa diferença num grande instrumento para que você caminhe e para que você conquiste aquilo que vai lhe dar a qualidade de vida. Talvez muitos estejam pensando assim, Clécio, muito legal o que você está falando, e isso tudo tem um contexto muito filosófico. E sim, eu estou falando sobre nós ponderarmos e pensarmos sobre a vida, que foi o que Nietzsche quis dizer quando a visão sobre o sentido da vida, sim, ela é pessimista, mas ela tem que ser encarada como um ponto de partida para que nós transformemos a nossa vida. E a gente só vai transformar a nossa vida e nós só vamos alcançar aquilo que realmente nós queremos, desejamos e precisamos, utilizando aquilo que nós temos dentro de nós. Porque o que nós temos dentro de nós é muito rico. Quando nós almejamos ser e viver aquilo que está fora de nós, eu, enquanto indivíduo, naturalmente, eu passo a desqualificar e a invalidar tudo que eu tenho de bom, porque o do outro é melhor. E aí a minha vida fica sem sentido. Você precisa aprender duas coisas. A vida é extremamente maravilhosa dentro da sua percepção, não da minha. E alcançar essa maravilha, ela se dá exclusivamente quando você tira de dentro de você o que você tem e busca. Ninguém vai fazer isso por você.